Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje prosseguimos no estudo do tomo único e vamos tratar no roteiro 5 das aplicações do magnetismo humano dentro do módulo 2, fluidos e perispírito. Primeiramente, vamos compreender como que se dá a transmissão do magnetismo humano espiritual. Na obra A Gênese, no capítulo 14, item 32, Kardec explica: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas das imposições das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Inicia nosso estudo trazendo a explicação de Kardec sobre a atuação do fluido magnético. E explica que essa atuação fluídica se dá muitas vezes e é percebida com maior facilidade quando estamos diante do receptor ou do paciente que está tendo alguma doença, porque esse fluido transmitido pelo doador vai fazer com que o paciente, o que está recebendo, ele tenha uma melhora, ele tenha uma solução para aquela doença. E explica ainda Kardec que existe uma variação entre o grau da transferência desse fluido, indo desde aquele indivíduo que o faz apenas pela sua vontade, até o indivíduo que tem maior capacidade de captar os fluidos da espiritualidade e transferi-la, seja num aspecto ou no outro. E explica Kardec que entre um ponto e outro há uma infinidade de variações. Essas variações vão depender exatamente da aptidão, tanto de quem transfere, tanto do doador do fluido, como do receptor do fluido. Na Gênese ainda, no capítulo 14, item 33, Kardec explica: a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico e espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocados por um apelo do magnetizador. Kardec, então, nos apresenta 3 formas que a ação magnética pode acontecer. A primeira forma é quando o próprio indivíduo, que é o magnetizador, que é o doador, transfere os seus fluidos para o paciente, para o receptor desses fluidos. E essa transferência vai depender exatamente da força e da capacidade do magnetizador. A segunda possibilidade é a transferência direta do fluido dos espíritos para um receptor. Nesse caso, os espíritos não se valem de um intermediário encarnado e atuam diretamente
sobre o espírito que pode ser encarnado ou desencarnado para transferir a ele fluidos magnéticos de natureza espiritual e, portanto, menos densos. E a terceira, que é a que nós conhecemos nas casas espíritas, é aquela em que temos um encarnado, que é o passista, o magnetizador, e os desencarnados, os espíritos que estão ali auxiliando na transferência desses fluidos. Nesse caso, o passista ele é mero intermediário, ele é apenas o veículo de transferência dos fluidos que os espíritos estão transmitindo para o paciente, utilizando-se do encarnado. E nesse caso temos a combinação do fluido humano, do fluido magnético humanizado do encarnado, com o fluido magnético espiritualizado. Esses fluidos se combinam para realizar ali, naquele que está recebendo o passe, o auxílio, o reajuste que se faz necessário. Lembra ainda Kardec que o concurso desses espíritos nessa atuação magnetizante se dá muitas vezes por apelo do passista, que roga que a espiritualidade auxilie ele naquele trabalho. E como Jesus sempre permite que os trabalhadores espirituais atuem na seara do bem, ele recebe o concurso dos bons espíritos que vão lhes auxiliar nesse processo do passe magnético. E vamos agora conversar exatamente sobre a utilização do magnetismo humano espiritual na casa espírita, que é o passe, essa terceira modalidade que acabamos de ver, em que há um concurso do encarnado com os desencarnados em prol do auxílio ao próximo. Na Gênese, capítulo 14, item 34, Kardec explica: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Começa aqui o nosso material do ESG, nesse item, explicando, através de Kardec, que essa atividade da imposição das mãos e de, através da imposição das mãos, gerar uma melhora, gerar uma recuperação para aquele que está recebendo o passe magnético, nada mais é de uma atuação ordinária, ou seja, que não é algo miraculoso, extraordinário. Existe há muito tempo, muito antes do próprio espiritismo, da doutrina espírita, essa atuação das pessoas transferirem magneticamente fluidos que vão ajudar na recuperação de alguém que precisa. O que é excepcional são essas curas instantâneas, ou seja, logo que você submete a pessoa ao tratamento do passe, a pessoa já tem a recuperação. O de ordinário, nós temos uma recuperação gradual, paulatina, conforme essa pessoa vai se submetendo ao passe, em várias circunstâncias, ela vai experimentando uma melhora até que aquele problema, aquela doença é debelada. Mas não é impossível, como assinala Kardec, desses fenômenos em que o indivíduo, numa única aplicação, numa única transferência fluídica, venha a sofrer, ou melhor dizendo, venha a obter uma cura instantânea. E, por fim, Kardec explica que essas atividades, essa transferência fluídica, ela não é um privilégio, e sim, ela vai variar de acordo com a aptidão daquele indivíduo que está aplicando o magnetismo. Ela poderá ser mais eficiente quanto mais habilitado for o passista. E, para aquele que for menos habilitado, ele vai desenvolver esse potencial com o passar do tempo, do desempenho,
dessa atividade. A transmissão do passe deve ser considerada como um simples instrumento de auxílio, jamais recurso substitutivo de orientações médicas e psicológicas, porque, como nos informa o Espiritismo, doença e cura se encontram no espírito. A ação moral desequilibrada do indivíduo afeta o seu perispírito e, como o perispírito do encarnado está intimamente ligado ao seu corpo físico, o desajuste vibratório de um afeta o outro, produzindo em consequência as doenças. Nos lembra aqui o nosso material, nossa apostila, que o passe não pode ser uma ação isolada, ao contrário, o passe é uma atividade complementar. Por quê? Porque não se pode descurar da necessidade da busca dos profissionais de saúde, sejam médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim, todos aqueles profissionais de saúde que estão habilitados a tratar o corpo físico. O passe é uma ação que busca tratar o espírito e o perispírito. Mas no processo de doença é necessário que haja o concurso das ações, tanto ações no campo físico, através de todas as áreas que cuidam da medicina e da saúde do corpo físico, como também do concurso da assistência espiritual, através do passe. Portanto, que fique bem claro, e o material deixa isso de maneira muito contundente, que o passe não pode ser uma orientação exclusiva, uma ação, uma terapêutica independente. Ela deve ser articulada a outras ações, ações que o indivíduo que está atravessando a doença deve buscar junto aos profissionais de saúde competentes para tratar, orientar a melhor forma de debelar aquela doença. O passe entra junto com toda a terapêutica medicinal. Ele entra ali como um modo de tratar o espírito, porque se sabe que as doenças do corpo físico são, na verdade, manifestações de desvios do espírito. O espírito vai, através de situações desajustadas, afetando o perispírito, e essa afetação ao perispírito vai repercutir diretamente no corpo físico. Então, o passe atua ali para ajudar a recuperação do espírito e do perispírito, mas não se pode deixar de lado a necessidade de buscar toda a assistência da ciência através dos profissionais competentes para tratar daquela doença. Na obra O Consolador, Emmanuel responde a seguinte pergunta: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Ele fala o seguinte: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Emmanuel aqui nos explica que as enfermidades elas têm uma raiz, uma origem de cunho espiritual, porque a sede da doença está lá no espírito. São os desvios do espírito que vão gerando malefícios ao perispírito e esses malefícios vão repercutir no corpo físico. Como dissemos antes, não podemos deixar de atentar para a necessidade do tratamento do corpo físico. Mas Emmanuel nos diz que esse tratamento ele não é
a solução do problema, porque ele não está atacando a causa, ele está atacando a consequência, que é a doença. Portanto, se a causa está ligada ao espírito, é preciso tratar o espírito para que haja sucesso em debelar aquela doença. É certo que a medicina vai debelar a doença, mas é que o Emmanuel explica, isso vai ser apenas pontual, porque daqui a pouco outra doença vai eclodir, porque a origem não está no corpo físico, a origem está no espírito. Então, Emmanuel ainda nos lembra que muitas vezes as origens das doenças, elas estão impregnadas no espírito, mas não dessa encarnação, e sim de encarnações anteriores. São vícios, são falhas, faltas que estão lá marcadas na consciência do espírito e que estão, portanto, impregnadas no perispírito dele e que acabam eclodindo em outro momento da existência do espírito, que pode ser na mesma encarnação ou em outra encarnação. Então, por isso que Emmanuel nos diz da importância de buscarmos tratar as mazelas espirituais. A busca da reforma íntima, do autoconhecimento, são instrumentos necessários para que o homem possa transcender, evoluir e se libertar daquelas mazelas que ainda o atormentam no âmbito espiritual e que acabam repercutindo no corpo físico. Ação do perispírito no passe. Na obra A Gênese, capítulo 14, item 18, Kardec explica: sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília, o espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia o seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde. Começa Kardec explicando que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos o nosso perispírito e que na condição de encarnados, nosso perispírito, ele, assim como acontece nos desencarnados, ele não está limitado ao nosso corpo físico, ele se expande ou se retrai conforme a nossa capacidade de ampliar ou de reduzir o nosso perispírito. E ele ainda complementa dizendo que quando nós, ainda encarnados, estamos em uma condição que nos permite a aproximação dos espíritos, nós podemos expandir esse perispírito. Então, essa expansão do perispírito, ela é capaz de nos colocar em conexão com os espíritos desencarnados. E da mesma forma que nós podemos, então, ter essa expansão do perispírito, nós podemos atuar
nos fluidos espirituais. E seja através do concurso com os desencarnados, seja de forma isolada, nós podemos transmitir esses fluidos magnéticos. E a transmissão desses fluidos, ela vai gerar que a transferência será de um fluido bom ou de um fluido mau, conforme a nossa condição espiritual. Naquele momento, que fique bem claro. Então, se naquele momento nós estamos num momento de equilíbrio, num momento de amor, de caridade, nós estaremos transferindo fluidos que vão transmitir essa frequência vibratória, uma frequência vibratória mais elevada. Por outro lado, nos momentos em que nós estamos tomados de sentimentos inferiores, também transmitimos fluidos, só que são fluidos pesados, deletérios e que vão impactar negativamente no indivíduo que receber esses fluidos. Mas é importante observar que essa recepção de fluidos deletérios não nos coloca também numa condição definitiva, ou seja, aqueles fluidos não vão ficar sempre impregnados. Precisamos lembrar que onde há luz, não há sombra. Onde há vibrações elevadas, as vibrações baixas, elas cedem espaço. Então, ainda que você receba o influxo de maus fluidos, através da nossa condição pessoal de equilíbrio, nós podemos nos reajustar e podemos repelir ou mesmo expurgar esses fluidos deletérios que espíritos malévolos podem intencionalmente querer nos transferir para nos perturbar. Dependerá da nossa atitude mental, da nossa atitude espiritual. Interessante que Kardec diz que o nosso perispírito, como é da mesma natureza dos fluidos espirituais, ele absorve os fluidos como uma esponja absorve o líquido. Então, nós somos suscetíveis de absorver toda espécie de fluido magnético, fluido bom ou fluido mau. O que vai distinguir essa absorção será exatamente o nosso padrão vibratório. Se nós estamos no padrão vibratório elevado, esses fluidos deletérios, eles não serão alcançados, não serão absorvidos pelo nosso perispírito, porque nosso padrão vibratório fará com que nós absorvemos fluidos que estão na mesma vibração, na mesma frequência. Doação e recepção fluídica durante o passe. No passe ou transmissão fluídica, não basta a existência de alguém com disposição para doar suas energias magnéticas. É necessário que ocorra uma interação entre o doador e o receptor. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o paciente preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e de outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá o testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares do que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis. E estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Nossa apostila, então, trazendo uma explicação que André Luiz faz sobre o passe, nos explica que não basta a vontade do passista, é preciso a vontade também do receptor. Porque, havendo esse vínculo energético passista-receptor, esse fluido mais facilmente será transferido e gerará para o receptor mais benefícios. O que não significa que não haverá o concurso do passista e da espiritualidade para o auxílio. O que nos explica aqui, André Luiz, é que para que o veículo físico do receptor
e, portanto, né, melhor dizendo, para que o seu perispírito retenha melhor aqueles fluidos, é necessário que ele esteja ali em condições de sintonia. E qual sintonia? A sintonia com o bem, porque o passista está ali num ato de caridade, emanando amor, através ainda dos eflúvios que vêm da espiritualidade que está ali auxiliando. Nesse sentido, é necessário que haja um favorecimento do paciente, do doente, do receptor do passe, para que esse trabalho ele seja mais efetivo. Interessante que André Luiz ainda fala que quando o receptor ele emite essas ondas mentais favoráveis, ele assimila esses recursos e esses recursos eles vão repercutir diretamente no corpo físico. E o sangue, que André Luiz fala, é que é o veículo que vai fazer com que essa energia ela circule pelo corpo e ela atinja, né, vários locais do corpo onde ela é necessária para os reajustes. Veja então que o sistema circulatório, no dizer de André Luiz, funciona como rios de energia, onde a energia é recebida no perispírito, transferida para o corpo físico, e é o sistema circulatório que faz essa energia ela chegar e alcançar os vários locais do corpo onde ela se faz necessária para o reajuste, para o reequilíbrio. E explica ainda, André Luiz, que é a atenção do paciente, do receptor, ou seja, a sintonia do receptor que faz essa irradiação, esse fluido magnético ser mais ou menos efetivo. Portanto, a efetividade do passe depende muito mais da capacidade do paciente de se equilibrar e entrar em sintonia, tanto com o passista como com os espíritos que trabalham ali através do passista. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo físico-psicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que o agrega. Continuando então esse raciocínio, explica aqui o nosso material que a condição de melhora do paciente vai depender desse esforço dele em buscar essa sintonia, esse equilíbrio para com os trabalhadores que estão ali lhe assistindo, seja o encarnado, o passista, sejam os desencarnados que estão ali emanando os seus fluidos. Então, havendo essa adesão do paciente, esses fluidos recebidos pelo perispírito e dispersos no corpo físico, eles vão ter maior efetividade e vão atuar mais diretamente nos locais onde o paciente necessita, porque essa transferência energética fará com que a própria energia e a vontade do paciente faça chegar aos órgãos, aos tecidos e às células que estão doentes a assistência energética que está sendo fornecida. O colaborador espírita do passe. O trabalhador espírita que atua na transmissão do passe deve considerar a tarefa como uma oportunidade de servir ao próximo. Entende, primeiramente, que toda competência e especialização no mundo nos setores de serviço constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo, jamais esquecendo que Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Aqui o nosso material explica que a primeira necessidade, o primeiro requisito para desempenhar o trabalho do passe
é a vontade de servir o próximo. E a compreensão que essa oportunidade de servir ao próximo é para o passista também uma oportunidade de melhoramento, de reforma íntima. Então, antes de tudo, pouco importa a habilidade do passista, importa muito mais a vontade do passista em ajudar aquele que necessita. Divaldo Franco, inclusive, ele cita e fala, relata uma situação sobre o passe em que ele conhece uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de transferir fluidos, de doar fluidos, né? Através do pensamento, através da vontade. E essa pessoa não se achava habilitada a realizar o passe porque ela não conhecia, não era espírita, ela não era frequentadora assídua, embora fosse simpatizante. E aí Divaldo conta que ele mesmo, Divaldo, ensinou essa pessoa a aplicação do passe e disse para ela que o importante não era o movimento das mãos, como ela estava fazendo. O que importava era o pensamento dela e a vontade dela em ajudar o próximo, que isso seria suficiente. E depois ele relata que essa pessoa se tornou uma grande passista e que ela era chamada por ele para atender pessoas que atravessavam doenças muito graves, como principalmente o câncer. E ela era sempre a passista que o Divaldo pedia que fosse lá à Mansão do Caminho para dar essa assistência a pessoas que atravessavam doenças como a neoplasia maligna. Por quê? Porque essa pessoa, muito mais importante do que ela conhecer as técnicas, é o ponto da vontade de ajudar o próximo, que é o que o nosso material inaugura aqui a explicação sobre o passista ou o colaborador espírita do passe. Então, quais são os aspectos que devem ser observados pelo indivíduo que vai atuar no passe, que vai ser o passista, que vai ser o intermediário entre os fluidos dos bons espíritos e o paciente? Primeiro, que é o ponto principal e mais importante, a disposição de cooperar com o próximo, a vontade de auxiliar, de praticar a caridade. Esse é o aspecto fundamental. O segundo, a necessidade de sua elevação. É necessário que o passista busque a sua reforma íntima. É necessário que ele busque o seu aprimoramento espiritual, porque dessa forma ele será um veículo mais útil aos bons espíritos. Ele cada vez vai transferir mais fluidos dos espíritos para aquele indivíduo que está recebendo o passe. O terceiro aspecto é ele equilibrar suas emoções. Não basta ele buscar sua reforma íntima, o seu melhoramento espiritual, e no dia do passe, ali pouco antes do passe, ele está ali tomado de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, de todo e qualquer sentimento negativo. Porque na hora que ele aplicar o passe, ele vai acabar transferindo os fluidos deletérios das vibrações dos sentimentos dele. Então, além dele fazer a sua reforma íntima, a sua necessidade de elevação, é preciso que ele equilibre suas emoções, que ele busque cada vez mais dominar e controlar os seus sentimentos negativos, as suas sombras. Outro aspecto importante é o da alimentação. No dia do passe, o passista deve buscar uma alimentação mais leve, mais equilibrada. Por quê? Porque quando ele transfere o fluido, ele não está transferindo só o fluido dos espíritos, ele também transfere o seu fluido. E se ele tem uma alimentação mais pesada, o processo digestivo, principalmente de carnes, ele é mais demorado. E com isso, o próprio chakra gástrico dele, o esplênico, vão estar sobrecarregados, porque ele teve uma alimentação pesada e com isso os fluidos deles vão estar mais pesados, vão ter mais dificuldade de trazer um benefício para o receptor do passe. Outra questão também que ele tem que se afastar é do uso do álcool e da droga. Isso para a nossa vida, mas no caso do passista muito mais, porque quando ele utiliza o álcool ou drogas, ele acaba transferindo
todos os fluidos deletérios dessas substâncias que são entorpecentes. O álcool é uma substância entorpecente ilícita e as drogas entorpecentes ilícitos. Então, deve se abster do uso do álcool e, obviamente, do uso de qualquer droga para que ele possa desempenhar o passe. Outro aspecto é a aquisição do conhecimento. Vimos que o aspecto principal é o desejo de ajudar o próximo. Mas é lógico que se nós temos o conhecimento, conhecemos as técnicas, vamos ter maior efetividade na nossa ação. A caridade, a vontade de praticar a caridade é fundamental. Mas o domínio das técnicas darão ao passista maior efetividade no seu trabalho. Ele será um passista que vai praticar a caridade e que vai gerar um resultado melhor para o receptor, para aquele que recebe o passe. E por último, a higiene espiritual. A questão do próprio passista buscar a limpeza do seu perispírito. Como é que ele vai fazer isso? Através da prece, através dos bons pensamentos, da reforma íntima. Então é importante que o passista ele busque essa higiene espiritual para que ele possa ser um instrumento mais efetivo no momento do passe. A utilização do magnetismo humano e espiritual na casa espírita, a água fluidificada. Vamos agora falar sobre água fluidificada. A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, informa o espírito André Luiz, citando o benfeitor espiritual Lísias. Informa ainda que na colônia Nosso Lar a água é empregada sobretudo como alimento e remédio, e que ali existem serviços consagrados exclusivamente à manipulação da água pura, pela captação de elementos oriundos do Sol e do magnetismo espiritual. André Luiz ele nos explica a importância da água e que ela, mesmo no plano espiritual, ela continua ainda sendo utilizada. A água é o fluido universal mais densificado. Ele é um fluido que pode, inclusive, se tornar mais etéreo quando evapora. A água, ela não deixa de ter água, ela só muda de ser água, ela só muda o seu estado de líquido para gasoso. Então, mesmo na condição de gás, a água continua sendo água. O que muda é apenas o estado em que a água se encontra. Pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser gasoso. E nos explica André Luiz que mesmo no plano espiritual, utiliza-se ainda a água. É comum na casa espírita a magnetização da água pelos benfeitores espirituais, que incorporam ao líquido simples recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico do enfermo. Aliás, inúmeras substâncias existentes na natureza são passíveis de transformação. No entanto, a água é o veículo de escolha, em razão da simplicidade da constituição de sua molécula. Veja que interessante, nós sabemos na casa espírita que a água, principalmente nos dias onde há o passe, ela é magnetizada pela espiritualidade, muitas vezes com o concurso dos passistas ali na câmara de passe. Mas é importante observar que a água é um veículo em que possibilita a transferência mais fácil desses fluidos que a espiritualidade quer chegar a quem necessita. E André Luiz explica que a razão disso é a constituição molecular da água. Como ela tem uma molécula mais simples, é um líquido mais fácil de ser trabalhado e de ser veículo de fluidos magnéticos. Na questão 33 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a espiritualidade explica: sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nesta pergunta temos a seguinte nota de Kardec: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento,
o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e de 2 de hidrogênio se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Vimos então que Kardec pergunta à espiritualidade se as substâncias podem sofrer ações do mundo espiritual. E a espiritualidade diz que sim, porque todas elas trazem o elemento básico, ou seja, todas elas são fluido universal. E por isso que elas podem sofrer a ação do concurso do fluido magnético através do passista ou através da espiritualidade. E então, Kardec nos explica exatamente essa circunstância de que é possível, então, afetar positivamente ou negativamente os fluidos. O que dependerá será do agente que estará agindo sobre esse fluido. Se for um agente voltado para o bem, ele vai emanar fluido magnético que vai afetar positivamente o fluido, que aí pode ser o próprio perispírito do encarnado. Se for um espírito voltado para o mal, o seu concurso será a atuação negativa sobre esse fluido, que vai gerar uma perturbação para o receptor desse fluido. E finaliza Kardec explicando que o que vai fazer dessa ação magnética ocorrer é a vontade. A vontade agora temos que atentar não apenas do passista, não apenas dos espíritos que estão utilizando o passista como intermediário, mas também do receptor. Então, nada acontece sem que haja também o concurso da vontade daquele que recebe, seja no que tange aos bons fluidos, seja quanto aos maus fluidos. Ação do magnetismo humano espiritual na casa espírita. A prece. A prece caracteriza-se como uma importante prática espírita recomendada pelos próprios espíritos orientadores da codificação espírita. Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos em uma posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Nossa apostila do Égio, então, nos lembra que a prece é um veículo de intercâmbio. Através da prece, nós entramos em sintonia com as esferas superiores. E quando entramos em sintonia com as esferas superiores, recebemos o concurso dessa esfera. Ou seja, fluidos magnéticos espirituais elevados chegam até nós. Passamos a ser receptores desses fluidos que emanam das esferas superiores. Por que chegam até nós? Em razão da sintonia que nós buscamos com as esferas superiores. Como diz aqui o material, é uma corrente mental que atrai, ou seja, é um magnetismo. Nós fazemos a prece e magneticamente entramos em sinergia com as esferas superiores. Essa sinergia, ela faz com que os eflúvios das esferas superiores, eles sejam atraídos para nós, para que nós possamos receber o auxílio. Por isso que se diz que nenhuma prece deixa de ser ouvida, porque a prece sincera nos faz entrar em sintonia com as esferas superiores e energeticamente acabamos sendo um canal de recepção dos eflúvios que provêm das esferas superiores. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Nesse sentido, a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então, temos aqui a explicação que pela prece nós temos o concurso dos bons espíritos. E através desse concurso nós recebemos então a força, o apoio,
a intuição, a orientação que tanto necessitamos. E, além disso, a prece, ela não só pode nos manter no caminho do bem, como pode também nos desviar do mal, nos afastar do mal, para que nós não acabamos praticando faltas. E ele chama aqui a atenção, o Kardec, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos chama a atenção que a prece não é um mero movimento mecânico de repetição. Ela exige pensamento e vontade. Se eu apenas repetir e enquanto eu estou na prece eu estou pensando em outra coisa, na verdade ali eu estou num movimento mecânico de palavras, mas o meu pensamento ele está vinculado a outra energia, a outra situação que não tem relação com a prece. Apenas ali eu estou repetindo algo mecanicamente. E Kardec nos adverte para essa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 14, Kardec diz o seguinte: por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Aqui, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica que a prece não necessita que aquele indivíduo que faz a prece ele esteja repleto de fluidos para que esses fluidos possam chegar às esferas superiores. É o contrário. Através do vínculo energético da prece, aquele que está em prece, está necessitando de auxílio, ele atrai para ele esses fluidos que ele tanto necessita, e não o contrário. Não é ele que tem que irradiar os fluidos para que a prece dele seja ouvida na esfera superior, mas o pensamento dele aliado à vontade faz com que essa prece chegue às esferas superiores, e lá chegando, atrai magneticamente os fluidos que ele necessita, e a esfera superior doa esses fluidos. E Kardec prossegue dizendo que ainda que o indivíduo não se sinta capaz, não se sinta em condições de ajudar o próximo, porque se sente ainda detentor de muitas imperfeições, isso não vai fazer com que ele não seja assistido, porque quando ele está atuando na prece em favor de outro, ele está agindo caridosamente, e os bons espíritos, então, irão ao seu concurso, desde que ele faça essa prece espontaneamente, faça essa prece de coração, numa verdadeira atitude na busca do auxílio ao próximo. Ao contrário, aquela prece do orgulhoso, ela não vai receber o concurso dos bons espíritos, porque aquele indivíduo apenas está ali incentivando o seu orgulho e, portanto, ele não vai ser credor do auxílio da esfera superior. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15, Kardec diz: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Aqui, então, Kardec nos explica que o poder da prece está no pensamento. É o pensamento aliado à vontade que fará com que a prece ela seja mais proveitosa, ela seja mais efetiva.
Portanto, se para eu emanar, para eu fazer a prece, basta o pensamento e a vontade, pouco importa o lugar, a hora, a situação em que o indivíduo faz a prece. O que vai fazer com que a prece seja efetiva é o seu coração, ou seja, o seu sentimento, aliado ao pensamento e à vontade no caminho do bem. Esses elementos, sentimento, pensamento e vontade, é que vão fazer com que a prece seja efetiva ou não. Então, independe do local, do momento, da situação para o indivíduo fazer a prece. É preciso observar ainda que a prece em comum, nos lembra Kardec, ela é mais poderosa. Por quê? Porque você vai ter várias pessoas, vários espíritos encarnados e também os desencarnados, com o mesmo pensamento, com um pensamento único, voltado para as esferas superiores. Mas nos lembra Kardec que esse pensamento tem que ser realmente único e tem que ser para o bem. Porque se cada um estiver com o pensamento numa direção, a prece desse grupo será tão ou até menos efetiva do que a prece de um só que esteja efetivamente e humildemente voltado para Deus. Então, a condição da prece de ser efetiva está exatamente no pensamento, no sentimento e na vontade. Pouco importa o lugar e o momento. O mais importante é aquele que está em prece, se ele está realmente buscando essa conexão com Deus, com as esferas superiores. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula da semana. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, muita saúde e muita paz.